Vamos falar de um erro horroroso, feio pra caramba, mas que eu vejo muita gente boa cometendo? Após receber o contrato, o mesmo deverá ser assinado em 2 vias. Falamos com o responsável, mas o mesmo se mostrou reticente. E a famigerada e famosa frase de elevador: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Não me faz chorar. É horrível, esse erro é tão feio quanto aquele gerundismo do vou estar providenciando, vou estar enviando das operadoras de telemarketing. Não cometa mais e aprende com a gente como evitar. O mesmo não pode ser utilizado nunca para retomar alguma coisa que apareceu antes na frase, para se referir a algo que apareceu antes na frase, na tentativa talvez de evitar uma repetição dessa palavra. E muita gente erra por causa disso, acha que para não repetir vai colocar o mesmo. Tem aquele pessoal que erra pelo pedantismo cultural, aquela tentativa de escrever bonito, de parecer mais culto, que é disparado a melhor maneira de dar com os burros na água, de cometer uma grande porcaria quando você estiver escrevendo. Escrever simples, escrever correto, escrever fácil é a maneira mais certa de não errar. A real é que é facílimo de resolver esse problema do mesmo. Basta usar um sinônimo ou, melhor ainda, utilizar ele, ela, dele ou dela. No português não tem o problema de utilizar para se referir ao objeto. No inglês a gente teria que utilizar it em vez de he or she. No português não tem isso. No português o ele e o ela servem perfeitamente para objetos. Então, após receber o contrato, ele deve ser assinado em 2 vias, ou falamos com o responsável, mas ele se mostrou reticente. Pode substituir, após receber o contrato, o documento, põe um sinônimo, deverá ser assinado em 2 vias. Não tem por que a gente evitar usar ele e ela. Ele e ela não é demonstração de falta de vocabulário não, gente. É demonstração de conhecimento. Para piorar, nessa semana eu recebi um e-mail da escola da minha filha sobre avaliação nessa época de pandemia. E lá dizia: as atividades poderão ser realizadas em folhas avulsas e uma foto das mesmas deverá ser enviada por e-mail. Uma escola mandando isso. Tão fácil e tão correto escrever. E uma foto delas, das folhas avulsas, era daquilo que a gente estava falando, né? Gente, vamos escrever correto, vamos escrever fácil, vamos escrever bonito. Da próxima vez que você perceber que cometeu esse erro, volta lá, depois de terminar de escrever, mesmo que seja um e-mail simples, a gente sempre lê mais uma vez, nunca clique em enviar sem reler o e-mail, mesmo que seja no celular. Achou o mesmo lá no meio do seu texto, de repente ele acabou entrando porque você já tem esse hábito de utilizar dessa forma que não sabia que era errada, risca ele fora, substitui por um sinônimo, substitui por ele, ela, dele, dela. Às vezes você vai ver que simplesmente tirando mesmo da frase, ela continua fazendo sentido, porque está plenamente claro ao que estava se referindo antes, e aí você evita cometer um dos erros mais feios que existem na nossa língua hoje em dia e que tem de se disseminado aí como pão. Beleza? Nossa dica final. Quando que você vai utilizar o mesmo numa frase? Quando vier depois um substantivo, né, o mesmo garoto, o mesmo vestido, obviamente, mas o mesmo simplesmente isolado, separado, sem estar seguido por um substantivo, tem uma e única situação em que ele pode ser usado. Fora disso, tá feio. Quando você puder substituir por igual, ou quando você puder substituir por a mesma coisa. A mesma coisa, não pode sair fora nenhuma dessas palavrinhas aí. Exemplo: João vai pedir demissão. Estou pensando em fazer o mesmo. João vai pedir demissão. Estou pensando em fazer igual. João vai pedir demissão. Estou pensando em fazer a mesma coisa. É a única situação em que o mesmo vai estar correto na frase. Beleza? Segue a gente lá, porque vai ter muita dica boa aqui nesse canal. Um abraço.